Pai, eu participo de um grupo e surgiu um debate ali sobre possibilidade de heresia e problemas, né, de certas literaturas, filmes para crianças. O Mágico de Oz foi citado, Harry Potter. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, vamos começar por entender o seguinte. Eu vou falar de uma maneira bastante específica primeiro. Todo tipo de literatura para criança é uma literatura que tem que passar pelo crivo dos pais para que o pai ajude a criança a interpretar aquela literatura. Porque qualquer literatura para a criança que seja valiosa vai expandir um pouco o universo da criança. E essa expansão, ela pode ser expansão numa direção correta e numa direção errada. Vamos pegar o Mágico de Oz ou Harry Potter. Harry Potter é uma obra que me interessa mais. O Harry Potter traz coisas como o mal absoluto, que é o Voldemort, o uso da feitiçaria, traz questões que são questões que exigem uma quantidade de conhecimento e uma articulação de conhecimento para interpretar adequadamente. Mas eu vejo também que há uma rejeição dessas coisas com base numa leitura rasa da função da literatura. E eu vou retomar aqui uma coisa que a gente já falou sobre isso, né? Eu fiquei muito impressionado com uma obra do Olavo de Carvalho, uma obra técnica em filosofia, dos quatro níveis do discurso, em que ele retoma Aristóteles e sugere, e eu acho que ele tem toda a razão ao dizer isso, porque isso é compatível com o que eu sei da psicologia, lembrando que eu não sou um filósofo, eu sou um psicólogo, né? Um psicólogo e um neurocientista e um linguista, portanto eu estudo a psicologia no sentido amplo dela, né, tanto radicada na biologia quanto na antropologia. O que ele diz é o seguinte: há uma progressão do discurso que começa pelo discurso poético, passa pelo discurso retórico, vai para o discurso dialético e culmina ou se refere ao discurso analítico. E essa progressão, ela, do ponto de vista psicológico, ela é mais ou menos o que acontece mesmo com a criança. A primeira coisa que acontece com a criança é a. Pode falar. Não, eu queria que você desse uma breve explicação de cada um, porque para quem não leu o livro, né? Tá, então vamos explicar. O que é o discurso poético? O discurso poético é o discurso no qual o discursor, o autor do discurso, explora as formas de dizer aquilo. Não é? Quando você vai falar sobre algo que você não conhece, num certo sentido, você inventa palavras. Não é? Quando você vai falar sobre algo que você viu e as suas palavras não são suficientes, você é obrigado a organizar o discurso. Vamos pensar, por exemplo, um verso que eu vivo repetindo porque eu amo, um verso da Cília Meirelles que fala assim: conheço o coração da primavera e o dom secreto do seu sangue verde. Veja o que ela faz com a primavera nesse verso. Ela empatiza, ela entra num contrato estético com a primavera. Ela projeta na primavera condições dela: coração, sangue, dom, segredo, que são coisas da alma humana, e ela projeta essas coisas na primavera. Então, conheço o coração da primavera e o dom secreto do seu sangue verde. Quer dizer, ela está expressando ali, de uma maneira completamente frouxa e vaga, um sentimento, mas ao mesmo tempo um reconhecimento intelectual, não apenas o que ela sente da primavera, mas também o que ela vê na primavera que reflete ou que espelha uma condição interna dela, poeta. Percebe? Então, quando o poeta faz uma poesia, ele não está só expressando um sentimento, isso é uma bobagem romântica. Ele está explorando a relação dele com o mundo. Contexto na criança. E a criança, vou voltar, lembrar aquela historinha do, do Cairan com a formiga. Ele já conhecia a formiga, ele é muito curioso, ele fica agachando para ver os bichinhos. Naquele momento ele ficava 2 anos e tal. E aí, outubro, apareceram as içá e as saúva. E a saúva ela é uma formiga, claramente,
Mas ela é diferente das outras formigas porque a cabeça dela é maior. E ele estava andando na minha frente assim, ele parou, agachou, olhou e falou: vovô, uma formiga cabeçuda. Veja só, ali há um gesto intelectual que ele é fundamentalmente estético. Em que sentido estético? Ele reconheceu a forma da formiga, ele percebeu, ele reconheceu naquela forma uma formiga, 3 segmentos corporais, 6 patas, uma cabeça. Na forma da formiga, ele reconheceu qual parte era a cabeça e reconheceu que essa cabeça era maior do que a cabeça das formigas com as quais ele estava acostumado. Então ele falou cabeçuda. Ali há um gesto de conhecimento que ele é pré-simbólico. Ele é um gesto, portanto, ele é um gesto estético. No dizer do Kant, estética é justamente essa parte da filosofia ou da ciência que estuda as maneiras como a gente reconhece o mundo, não é? Então, a poesia é sempre o primeiro reconhecimento estético. Né? E a gente vê isso, por exemplo, voltando ao negócio, ancorando isso no cristianismo, qual é a ordem que o anjo do Senhor dá para Adão quando ele é colocado no paraíso? Dai nome a todas as coisas. O que é nomear as coisas? É colocar as coisas, atribuir às coisas um nome, um conceito, que vai fazer com que eu consiga pensar na coisa sem a presença da coisa. Essa função ela é uma função poética. Ela é da língua? Claro. Ela é da lógica? Claro. Ela é da ciência? Claro. Ela é da retórica? Claro. Ela é da dialética? Mas ela é uma função poética. Eu chamo aquilo por aquele nome. E ao chamar por aquele nome, como o caso do Cairan e da formiga, eu falei para você e você lembrou da história. Porque você usou o nome do Cairan para lembrar dele, talvez o nosso espectador aí não saiba quem é o Cairan. Mas ele calculou que era uma criança. Tá certo? E aí ele produziu para aquela criança, mas quando eu falei formiga, ele reconheceu. Quando eu falei formiga cabeçuda, ele reconheceu. Você percebe que dar nome a todas as coisas é essa possibilidade de trazer para a mente o mundo e pensar sobre o mundo na ausência dele. Então, o Olavo de Carvalho dizia que o discurso poético, e eu acho que ele está certíssimo, ele atribui isso a Aristóteles, aí há pessoas que não vão concordar que seja a intenção do Aristóteles, mas eu acho que o Olavo de Carvalho está certo, eu acho que a argumentação dele é extremamente sólida. O que ele diz? O discurso poético é essa descoberta da coisa e essa construção da possibilidade de pensar a coisa dentro da minha mente. Então, ele é um discurso estético. E aí ele vai para o segundo nível, que é o discurso. Pode falar. Se você puder falar um pouco em relação ao desenvolvimento da criança. No desenvolvimento da criança, a criança precisa dar nome a todas as coisas. Por exemplo, ontem eu estava na casa da Lara e eu falei para a Leila assim, e eu peguei e chamei a Lara, Tatal, que é o apelido que eu dou para a Lara. E a Leila virou para mim e falou assim, não é Tatal, é mamãe. Eu peguei e falei, não, Leila, ela é sua. A Leila tem 3 anos. Ela é sua mamãe. Ela é minha filhinha. Então eu vou chamar ela de filhinha. Ela virou e falou assim: não, ela é mamãe. Por quê? O primeiro estágio da criança, psicologicamente, que a gente pode chamar de nominalismo, o nome é uma característica pertencente à coisa. E não uma característica atribuída pela pessoa à coisa. Tanto que você pergunta para uma criança, você pede a uma criança que está aprendendo a escrever, por exemplo, e você escreve formiguinha, e a frase é comprida. E trem, e o trem é curtinho. Você pergunta para ela qual palavra é formiguinha e qual é trem, ela acha que trem é a palavra comprida. E o formiguinha, por quê? O nominalismo é essa ideia de que a coisa e o nome estão ligadas por uma propriedade intrínseca à coisa e ao nome. Então, minha dúvida nisso é a seguinte: nessa fase, né, que a criança está sendo alimentada com dados e aquilo ali vai imprimir na cabeça dela um conceito, não é nem um conceito, né, Vai criar uma associação criar uma associação entre a imagem linguística, que é o nome, e a imagem estética, que é a percepção da criança, o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela pensou e o que ela com que ela articulou aquilo.
Então nessa fase realmente, precisa ter um cuidado maior com o que você vai apresentar para a criança, né, porque ela não tem discernimento, certo? Nesse momento, nessa fase. Isso, e ela não tem discernimento, inclusive, porque ela não tem repertório suficiente para fazer isso, né? Por exemplo, há uma visão moderna das coisas de que as bruxas são boas. Vamos pegar, por exemplo, a Malévola, que lá no primeiro Bela Adormecida era um tremendo maldosa, e depois no primeiro filme com a Angelina Jolie, a Malévola é uma espécie de vítima de um. É uma maneira de contar a história de forma diferente, que, para um adulto capaz de pensar no nível sofisticado, no nível analítico com lógica, tem inclusive uma satisfação de assistir aquele filme. O filme é legal. Ele coloca uma versão das coisas, ok? Mas se você mostra aquilo para uma criança, ela começa a misturar e achar que bruxa é boa. Eu lembro que eu fui assistir um musical sobre o Mágico de Oz, você citou o Mágico de Oz, e fizeram um musical tipo Malévola, Bruxa Boa, Bruxa Má e tal, em que a bruxa chamava Wicked. Esse musical, não sei como é que é o filme, mas eu fui assistir um musical lá em São Paulo com a mamãe e a Lia. O teatro abriu um musical espetacular e eu fiquei muito emocionado pela forma como a bruxa má foi apresentada. Tem a bruxa boa e a bruxa má, né? A bruxa má do norte, a bruxa do leste, eu não lembro lá. E todo o musical é montado na ideia de que a maldade da bruxa é resultado da manipulação do mágico de Oz, que era um falso. O mágico de Oz é um manipulador, ele era mentiroso. Né? A bruxa má é má, a bruxa boa é boa. Ele é mentiroso, é uma coisa diferente. Do meu ponto de vista, que sou um apreciador da literatura, que já assisti vários filmes sobre o Mágico de Oz, inclusive Zardoz, por exemplo, que é uma ficção científica baseada no Mágico de Oz, que lida com isso de um outro ponto de vista, em que a Dorothy é o Sean Connery. Legal, percebe? A estrutura para uma pessoa que tem uma cultura literária muito sofisticada, como é meu caso, é uma estrutura muito interessante, porque ela traz novas versões sobre aquilo e me permite um conhecimento mais detalhado das condições. Para uma criança que está começando a entender o que é bruxa, não é uma boa ideia você passar um filme desse. Percebe? E aí o que acontece? Por quê? Voltando lá no. Porque o discurso poético, o que ele gera, além dessa produção desse imaginário, desse imagery, ou seja, desse repertório de imagens com os quais você vai abordar o mundo, que precisa crescer. Em algum momento, a Leila, por exemplo, vai entender que a mãe dela é minha filha. E que aí eu posso chamar minha filha de filha, que isso não tira da minha filha a propriedade de ser mãe dela. Mas para ela entender isso, ela precisa colocar as duas condições de mãe e de filha na mesma pessoa. Intelectualmente, isso é muito difícil para uma criança. É muito difícil. É uma tarefa complicadíssima. Veja, a inteligência artificial luta com essa questão desde 1967. E agora que a inteligência artificial está conseguindo, usando truques, articular esse tipo de aparente contradição. Essa fase vai até a idade em que a criança é capaz de usar a língua com sofisticação, ou seja, sujeito, predicado, incorporação, mas a criança só vai atingir a maturidade nisso no final no final da puberdade, no início da adolescência. No começo da puberdade, no início da adolescência. Porque ela vai conseguir ser capaz de fazer o que a gente chama de raciocínio transitivo, ir da premissa para a conclusão e voltar da conclusão para a premissa sem contradições. Bom, aí minha dúvida é o seguinte, eu lembro de assistir Mágico de Oz, eu devia ser muito pequena, porque eu nem morava na chácara ainda, morava na cidade. Não foi um filme que pelo menos que eu saiba, me causou nenhum dano. E minha pergunta é a seguinte, como é que a gente faz com isso? A gente, então, não pode expor a criança ao mundo, né? Esse aqui é o...
Daí você vai usar a criança a usar uma ensinar a criança a usar uma faca. Você dá a faca para ela e sai de perto. É a coisa mais óbvia. Assiste junto e guia a interpretação dela. E pergunte para ela o que, que ela está vendo. Por que, que ela gostou, por que, que ela não gostou, o que, que ela está chorando, o que, que ela não está, o que, que ela acha legal na Dorothy, no Homem de Lata, no Leão Medroso, no Espantalho. O que, que ela vê na Bruxa Boa, o que, que ela vê na Bruxa Má, o que, que ela vê no Mágico de Oz. Explica para ela a parte que ela não entendeu, certo? Ah, veja, você já viu aquele mashup do Mágico de Oz com o Pink Floyd? Não. We don't need no... Você coloca esse mashup e você vê uma coisa extremamente sofisticada, ok? Mas é preciso você ter o repertório. Você precisa conhecer o Pink Floyd, você precisa conhecer o Mágico de Oz, você precisa ter pensado sobre o Pink Floyd, você tem que ter pensado. É The Wall. Você tem que ter pensado sobre The Wall, você tem que ter pensado sobre o Mágico de Oz para você conseguir reconhecer esse mashup. Senão você vai ler e não vai entender nada. Você vai ouvir e não vai entender nada. Você vai só ficar com um monte de coisa na sua cabeça confusa, e aquelas coisas que estão na sua cabeça estarão confusas por quê? Aí porque você não desenvolveu o seu discurso. Ou você ficou preso no discurso poético e lida só com a imagem, que é o que acontece hoje em dia com a tela, né? A tela superficializa, torna rasa a reflexão, e não avançou para os outros níveis do discurso. Quais são? O discurso poético, ele te gera um engajamento com a coisa, ele gera um sentimento.